Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de assistir com calma, com atenção, escutar direitinho os detalhes, acompanhar os gráficos, entender um pouquinho mais de ciência, atividade física e saúde. Hoje vamos falar do assunto, aquele assunto que sempre é legal de falar, que é sobre lesões. Falou de lesão, assim, ó, tá para nascer o pesquisador que vai descobrir a fórmula mágica. Não acredito que vão descobrir nunca a fórmula mágica, porque não existe fórmula mágica em termos de ciência, em termos de biologia, não tem como. Então, temos pesquisado fortemente, tentando achar indícios, caminhos que possam nos ajudar na prevenção de lesão. A lesão sempre é um problema para o atleta, para o praticante, para as pessoas que usam o seu corpo com mais intensidade, sempre é um problema. A lesão afasta, a lesão custa cara para o clube, para o atleta, custa, enfim, né? É um problema. Então vamos falar de novo do FMS. Eu recentemente, faz um mês e meio, não me lembro quando, eu trouxe um artigo original para tu entender direitinho como funciona o FMS. Eu vou trazer agora uma meta-análise. E aí? Quando a gente junta um monte de artigo ali, começa a entender a coisa num aspecto mais amplo, que resultado nós encontramos com a tal da proposta do FMS? Vem comigo que tu vai curtir. Vamos lá então? Tá aí a minha tela. Um artigo publicado em 2019, já faz alguns anos, tá? Onde um grupo brasileiro bacana, né? Associação entre o Functional Movement Screening, o FMS, resultado dele, com a incidência de lesões musculoesqueléticas, né? Uma revisão com meta-análise, Boom e colaboradores, o pessoal do Rio de Janeiro trazendo essa meta-análise para nós. Então, assim, como falei anteriormente, né, as lesões musculoesqueléticas, elas estão presentes nos diferentes exercícios físicos, né? E na medida que nós temos maiores volumes e intensidades, né, a chance, né, disso acontecer é maior, principalmente em sujeitos em condicionamento físico não tão bom. Então a ideia é achar alguma estratégia que possa detectar, né? Olha, quando você está faltando isso, você aumenta a chance de lesão. Quando você tem isso, você diminui a chance de lesão. Se você está mais forte, mas enfim, né? Trazer um mapa de como a gente pode prevenir. O FMS é uma proposta lá de Cook e colaboradores, onde são 7 exercícios, né? 7 movimentos, com uma nota categórica que vai de 0 até 4, de 0 até 3. 3 quando você faz um movimento dentro do padrão solicitado, 0 quando você tem dor e não consegue fazer, e 1 e o 2 com apenas compensações, né? Então, a ideia é conseguir, a partir destes movimentos, ter uma ideia se o cara está bem ou não. E se isso funciona ou não funciona, é questionável, outro papo, não vou entrar no mérito agora, tá? Então, é um método que vem aí já com um bom tempo desses pesquisadores e tem bastante publicação sobre o assunto. Tanto que nós estamos numa meta-análise agora. Então, essa meta-análise foi registrada, foram utilizados participantes, tanto atletas como militares, em diferentes esportes. Para caracterizar como lesão, era necessário ter um dos 3 critérios. Preste atenção, porque os resultados depois também vão ser interessantes. Você teria que ter uma lesão associada à participação do atleta ou do militar durante os exercícios, né? Ter a lesão, né? Você ter necessidade de cuidados médicos, né, após essa lesão. E um terceiro critério, você ter ficado afastado, né, sem participar, pelo menos 24 horas após o ocorrido. Então, esses são os 3 critérios utilizados como caracterizando uma lesão. O que mais aqui? Aqui também o risco de viés, né, a qualidade dos estudos foi avaliada por essa matriz aqui, como todas as metas-análises. E vamos para os resultados. Está inscrito no canal, né? Se inscreve aí no YouTube, todos os vídeos também estão lá no Spotify, vai comigo lá, mas te inscreve no YouTube, vamos lá, vamos aumentar a quantidade de gente aí prestigiando a ciência e o conhecimento científico. Resultados, 20 estudos foram utilizados nessa análise, após a sua utilização dos seus critérios de inclusão e exclusão, a descrição deles está aqui, você pode entrar no artigo, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e aí você pode acompanhar se quiser com mais detalhe. Desses 20 artigos, um total de 8 mil participantes entraram nessa meta-análise, né? 8 com estudos de militares e 12 com atletas de remo, de cricket, de hóquei, de futebol, de rugby, de vôlei, de futebol americano, basquete,
atletas colegiais, enfim, estudantes de educação física, bem variado a quantidade, né, de perfis de amostra. Isso é um problema às vezes, né? Dependendo da modalidade, você tem uma lesão mais propensa para uma região, um tipo de lesão para outra modalidade. Então, quando você tem uma mistureba muito grande de perfil, pode ser que a ferramenta que você está usando não seja mais adequada. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. A maioria dos estudos usou o ponto de corte sugerido pelo FMS, que é o ponto de corte 14. Então, você tem 7 testes, vezes 3 pontos, no máximo 21. Quem tem mais pontos tem uma melhor classificação, quem está abaixo do 14 tem um risco maior, que é o sugerido pelos autores. E os resultados encontraram o seguinte, então olha só, entre os de alto risco, aqueles que tiveram menos de 14, que foram 2.200, nós tivemos 964 que tiveram lesões, ou seja, você fiz calculei um percentual aqui, 43% teve lesão, todos aqueles que abaixo de 14, 43% tiveram lesão. E entre os outros que tiveram a pontuação acima, ou seja, 5.756 acima, com baixo risco, 1.719 tiveram lesão. Então, assim, veja bem, gente, quando a gente usa um protocolo de identificação do risco, isso não quer dizer que o cara não vai ter lesão. Tanto que esse percentual deu 30%. Então, nós temos uma comparação aí de 43% versus 30%. Ah, professor, mas não diminuiu tanto assim. Cara, mas é o que a gente tem normalmente, né? Então, vamos lá. A taxa de lesão foi mostrada que aqueles com pontuação inferior a 14 tiveram um risco 1,51 vezes maior do que aqueles que tiveram uma pontuação maior. Ou seja, 51% a mais de chance de lesão. Quando a gente vai para a meta-análise, usando os 20 artigos, a gente vê que o nosso losango ele está localizado à direita, ou seja, no alto risco, totando exatamente no ponto 1,51, que eu acabei de falar. Isso equivale a 51% a mais de chance, e esse valor foi significativo, já que o losango não toca a nossa linha. Quando a gente, isso foi com todos, quando a gente divide apenas atletas, o risco é de 1,41. Quando a gente pega o risco apenas de militares, é de 1,59. Então, bastante parecido aí a chance de proteção. Quando a gente pega a forma de classificação da lesão, aqui neste caso, quando a gente pega atletas que tiveram a lesão, né, ou ainda o item 3, que ficaram 24 horas fora, isso fica em 1,43. Quando você pega apenas você pega os 3 critérios, não houve diferença significativa entre os de alto e baixo risco. Quando você pega somente o critério nas últimas 24 horas, é de 1,44, parecido de novo. Quando você usa apenas estudos que usaram a classificação de 14 ou menos e 14 ou mais, isso fica em 1,52, muito parecido. Quando você pega outros critérios, né, não usando o ponto de corte 14, usando outros critérios de classificação, também houve fator de proteção, de aumento de risco aqueles que tiveram uma pontuação pior. E ainda, quando você pega, usando os pontos de corte, usando os 3 critérios, não houve. Tá? Ainda nos resultados, em termos de qualidade, 9 estudos com baixo risco, 10 com risco desconhecido e apenas um com alto risco. Então, os estudos relativamente bem. Certo? Vamos para a discussão e vamos concluir um pouquinho. Qual é a conclusão? Aqui eu achei muito legal isso aqui, que é a primeira vez que eu leio sobre isso aqui. Eu quero que tu me acompanhe na ideia. Olha só. Eles concluem que não existe uma evidência que suporte que o FMS é um preditor de lesão. Então, veja bem, por que isso, né? Pô, professor, tu acabou de dizer que existe 51% de chance. E é justamente isso que os autores trazem, é a primeira vez que eu vejo. E até se alguém daí quiser, galera que estuda ciência, quiser me contradizer, estou aí para aprender junto. Olha só, ele sugere que o seguinte, ó, que quando você faz estudos epidemiológicos, né, e que você usa esse fator de risco de 1,5, ou seja, 50%, esse é um valor ainda pequeno. Para você ter uma magnitude mais consistente, para você ter uma forte evidência,
esse risco deveria ser de maior do que 2, não 1,5, maior do que 2. Mais do que 100% de chance de proteção. Agora, veja bem, até faz sentido, né, que como as coisas são muito próximas, a chance de discriminar não é tão grande, mas quando a gente vai para estudos mostrando, por exemplo, o risco de morte em sujeitos praticantes e não praticantes de exercício, a magnitude é parecida, fator de proteção de 30%, 40%, 50%. Dificilmente você pega um estudo com mais de 100%. Então, não sei se é específico na área de lesão, mas, de qualquer forma, os autores questionam esse valor de 1,5. No meu entender, existe uma proteção. Até que ponto ela é consistente? Bem, isso é uma coisa questionável, né? E aí eu poderia questionar qualquer tipo de estudo. O que é interessante, né? O FMS ele é muito interessante porque ele é fácil de avaliar, ele é barato de avaliar, né? E ele consegue você consegue fazer esse teste praticamente com todo mundo, né? Existe, obviamente, algumas críticas, principalmente ao tipo de movimento, até que ponto esse tipo de movimento realmente é o movimento do esporte. E aí, até conversando com o meu querido orientando, Gabriel, né, que fez um trabalho de TCC maravilhoso, logo eu trago novidades para vocês, a gente falando sobre, possivelmente, a gente não possa usar os 7 testes para discriminar qualquer modalidade. Uma modalidade que usa mais membro superior vai ter que usar os testes em que o membro superior está mais diretamente associado. Galera que usa mais, né? Então, a galera que precisa de mais estabilidade vai ter que dar mais peso no teste da estabilidade. Enfim, é uma discussão bacana a ser feita e avançar nesse sentido. Tá? Então, outro problema foi a grande variabilidade de amostra. Muita amostra muito diferenciada. Isso também, né, pela característica do esporte, acaba comprometendo, certo? Algumas limitações, né? A questão da heterogeneidade em alguns casos, né? Como nós temos estudos muito diferentes, a heterogeneidade aconteceu. Os critérios de lesão, nem todos os estudos usaram o mesmo critério, isso compromete um pouquinho. Tá? Então, finalizando como conclusão, de acordo com os resultados apresentados na meta-análise, os indivíduos classificados com alto risco FMS, ou seja, aqueles abaixo de 14 ou menor, tiveram 51% de chance maior de lesão comparado aos de baixo risco. Então, mais ou menos é isso, né? Independente dos critérios usados, independente, né? A maioria dos critérios mostrou um fator de risco em torno de 50%. Agora a pergunta é, até que ponto esse 50% é um critério suficiente para eu proteger aí, entre aspas, o meu atleta e o meu sujeito, tá bom? Espero que tenha gostado, logo vem mais coisa, e não esquece, hein? Estou com o meu curso de hipertrofia digital, todo ele gravadinho, bonitinho, lá na plataforma Kivify. Entra no meu site, www.profitigo.com.br, todas as informações do curso, a quantidade de vídeos, são mais de 8 horas de muita informação científica, muita coisa bacana. Tu não está meio perdido na hipertrofia, não sabe, todo mundo fala uma coisa, segue a minha linha de raciocínio, vê se eu vou te convencer legal e tá tudo certo. Valeu, um abraço e até mais.